Oi, meu nome é Isaac, eu faço parte do PIBID e hoje eu vou apresentar uma atividade proposta, que é falar um pouco sobre alguns capítulos do livro O Céu que Nos Envolve, e a gente vai abordar um pouco sobre estrelas e sobre a galáxia. Pode passar. Bom, nós vamos falar primeiro sobre as estrelas e o que são estrelas, né? Quando a gente fala de estrelas, a gente se refere a um astro que ele é composto inteiramente por gás, e esse gás é principalmente o hidrogênio, né? E aí nós vamos perceber que essas estrelas elas vão se encontrar, né, quando nós olhamos para o céu, em toda a nossa galáxia nós podemos encontrar as estrelas. As estrelas, quando a gente observa elas no céu, elas podem ser encontradas em diferentes profundidades, né? Nós temos no nosso sistema solar o Sol, que ele é uma estrela, né? Uma estrela do nosso sistema solar. Nós podemos observar todas as estrelas na Via Láctea a olho nu, e as estrelas que ficam fora da Via Láctea nós só conseguimos observar com a ajuda de, por exemplo, um telescópio. E na imagem que a gente, na imagem que está no slide, a gente pode ver a ilustração da Via Láctea, né? Compondo com a constelação de Centauro, onde nós temos a estrela Alfa Centauro, que é a estrela mais próxima do Sol. Nós temos o saco de carvão, que é uma parte de pouca luminosidade da galáxia, que mais à frente nós vamos ver do que se trata, e diversas outras estrelas. Ainda sobre as estrelas, ela é feita de uma reação termonuclear, onde, onde é formada a energia dela e todo o brilho. Depois nós iremos ver que a luminosidade dela está relacionada diretamente com a potência. E aqui a gente vai ver algumas propriedades da estrela, né? A luz obtida pelos objetos astronômicos e o elemento-chave para o entendimento da astrofísica, informações sobre temperatura, composição química e estado dinâmico desses objetos, são obtidos a partir da interpretação da radiação emitidas, por eles emitida. Essa radiação é chamada de eletromagnética. E aí a gente vai ver que a luz, como esse tipo de radiação, ela, ela vai poder ser meio que fragmentada, né? Nós vemos abaixo que a radiação eletromagnética ela pode ser estudada em função da sua intensidade, né? Que a gente chama de fluxo de radiação, na forma de luz decomposta, justamente a luz fragmentada. Quando você passa uma luz através de um prisma, a luz branca, né? Ela se divide em outras cores que variam do espectro de luz visível do ultravioleta até o infravermelho, que a gente tem o comprimento de onda de 390 nanômetros até 720 nanômetros. E o que acontece com a luz em relação ao observador, a gente tem alguns casos, né? Por exemplo, quando a luz, como ela sendo uma onda, né, tendo característica onda e partícula, quando um observador se mexe em relação à fonte de luz, acontece justamente o efeito Doppler, né? Em relação à radiação emitida, por ela sofrer o efeito Doppler, que modifica a sua frequência ou comprimento de onda, se o movimento for de aproximação, a frequência aumenta. Nesse caso, diz que ocorreu um desvio para a luz azul. Em situação oposta, a frequência diminui. Agora dizemos que ocorreu um desvio para o vermelho, né? E nessa imagem a gente tem essas situações da luz em relação ao efeito Doppler, né? Com a variação do comprimento de onda real em relação ao observador.
Nós temos alguns casos nessa imagem. E o efeito Doppler, ele vai ser calculado pela a variação do, do comprimento de onda, dividido pelo comprimento de onda inicial, igual à velocidade da fonte em relação ao observador, dividido pela velocidade da luz, no meio que ela está, né? E a gente vai observar três casos nessa emissão de luz em relação ao observador, que a gente vai chamar leis de Kirchhoff, que serão três casos. Será o observador quando ele vê a luz diretamente, sem nada na frente, quando tem um gás de baixa temperatura na frente da fonte de luz e quando tem um gás aquecido na frente da fonte de luz. Bom, um objeto que esteja no estado sólido, líquido ou gasoso, sob alta pressão, produzirá um espectro contínuo de emissão quando aquecido. Aqui nessa imagem, a gente pode ver nessa figura, nesse exemplo A, o espectro de luz quando ele não tem nenhum anteparo na frente dele. E aí ele é um espectro contínuo. E a segunda lei diz que um gás a baixa pressão e a temperatura suficiente alta produzirá um espectro de linhas brilhantes de emissão. Nós podemos ver também, no exemplo B, que com gás aquecido na frente da fonte de luz, esse espectro ele produz linhas claras de luz, né? Nós podemos ver as cores bem destacadas, separadamente em linhas. E a terceira lei diz que um gás em baixa pressão e baixa temperatura, que se localiza entre uma fonte de radiação contínua e um observador, produzirá um espectro com linhas de absorção, ou seja, um conjunto de linhas superpostas ou espectro contínuo. Então, no exemplo C, nós podemos ver que quando um gás frio ele se encontra na frente da fonte de luz, a gente vê ao contrário. A gente vê um espectro contínuo, mas com linhas de absorção, né, que são essas linhas escuras. Ao contrário do exemplo anterior, que a gente tinha um espectro mais escuro e com linhas de emissão mais clara. Bom, a temperatura e a cor das estrelas. Quando a gente fala de temperatura de estrelas, a gente fala da temperatura da fotosfera, né? Como no caso do Sol. E dependendo das características da estrela, a temperatura da fotosfera pode atingir dezenas de milhares de graus. Bem mais quente que o Sol, mas ainda inferior a milhões de graus encontrados no interior das estrelas. Como visto no espectro de radiação de um corpo, que está associado à temperatura pela lei de radiação de Planck, que é a radiação de um corpo negro, que fornece a intensidade da radiação em função do comprimento de onda. Então, essa relação de temperatura e cor, a gente vai ver um pouco mais à frente que ela está diretamente relacionada, porque estrelas mais quentes, elas vão ter uma cor mais azulada, né? A gente vai ver estrelas azuis, amarelas, vermelhas, e ao contrário do que a gente conhece popularmente, né? Por exemplo, cores quentes derivam do vermelho, laranja. Aqui vai ser um pouco diferente, porque estrelas mais frias, elas vão ter a cor mais avermelhada, enquanto estrelas mais quentes vão ter uma cor mais puxada para o azul, né? Para podermos determinar a temperatura da fotosfera do Sol e a sua cor, nós utilizamos filtros especiais capazes de medir sua intensidade e observar o Sol em diferentes comprimentos de onda. Então, aqui, como nós podemos ver na imagem, nós temos um gráfico, né, que relaciona a frequência com a onda,
Nós podemos ver que essa onda ela vai do infravermelho até o ultravioleta, né? E nós podemos ver que as temperaturas maiores, né, elas se relacionam diretamente com a cor azul, enquanto as cores, as temperaturas menores se relacionam diretamente com as cores mais avermelhadas, né? Em seguida, usando a lei de Planck, procuramos a curva de corpo negro, que melhor se ajusta aos pontos observados, alterando a temperatura, né? Chama curva em vermelho. A temperatura que corresponde à curva ajustada representa a temperatura fotosférica. Para determinar o pico de intensidade máxima, substituímos essa temperatura na lei de Wiren. Fazendo a aritmética, encontramos que o comprimento de onda máxima é 5 vezes 10 a menos 5 centímetros, ou igual a 500 nanômetros. A soma do fluxo de energia em todas as frequências determina o fluxo total emitido por uma estrela que pode ser expresso for. O fluxo vai ser igual a essa constante, que essa constante que parece um O, ela vai ser igual a 5,67 vezes 10 a menos 5, né? Que vai ser multiplicada pela temperatura à quarta potência, né? E aqui nós temos um gráfico que, observando a radiação do Sol em muitas frequências, notamos o pico que encontra-se na parte visível do espectro. Ou seja, vai se fazer vários testes, né, em relação à frequência, e vai chegar uma hora que esses testes eles vão fazer uma curva. E a partir dessa curva, a gente vai conseguir estabelecer qual que é o pico, a frequência do pico, né, da luz emitida pela estrela. Bom, sobre a luminosidade, tinha falado que a luminosidade ela está relacionada à potência da estrela, né? Que é aquela luz que a gente consegue ver, tudo mais. Então, no Sistema Internacional de Unidades, a luminosidade ela é expressa em watt, ou joules por segundo. Essa energia produzida no interior da estrela passa pela sua superfície, cuja área é igual a 4π r ao quadrado, vezes o raio ao quadrado, né? O fluxo de energia e a potência emitida por uma unidade da área, que é o watt por metro ao quadrado. Ou seja, aqui nós temos a equação que determina isso, né? Que nós temos a luminosidade dividido pela área da superfície, né? E como a gente já sabe que o fluxo, ele é essa constante vezes a temperatura à quarta potência, nós podemos expressar a luminosidade como sendo a luminosidade igual à área da superfície vezes o fluxo, né? Em resumo, a luminosidade só depende da temperatura da estrela, enquanto o fluxo depende do local em que é medido ou da distância da estrela, né? Aqui nós podemos ver também nessa imagem a relação da luminosidade e do fluxo, né? Como a luminosidade só depende da temperatura da estrela e o fluxo depende da distância que se é observado, que se é medido em relação à estrela, ou então a distância que está da estrela. Bom, a magnitude. Uma forma de medir o brilho da estrela é a partir da captação de fótons, a partir de um sensor. Esse sensor, ele pode ser, por exemplo, a lente de uma câmera, né, algum aparelho específico acoplado a um telescópio, ou até mesmo o olho humano. Este brilho que chega até o sensor se chama de brilho aparente, ele é o brilho que a gente pode captar de onde a gente está, o que a gente pode mesmo ver, né? A magnitude ela é uma escala aparente, né, para comparação do brilho de estrelas desenvolvida pelo astrônomo grego Hiparco há mais de 2.000 anos. Quanto maior a magnitude aparente, menor é o brilho aparente, né?
Logo, a escala de brilho de Parco, baseada no olho humano, é 5 raiz de 10 de 100, perdão, e a gente resolvendo fica 2,512. Ou seja, é uma diferença de uma magnitude que implica em razão de brilho de 2,512. E aí aqui ao lado nessa imagem, a gente tem uma escala, que depois a gente vai entender um pouco melhor como funciona ela, que essa escala ela relaciona né, o brilho, a magnitude da estrela, que depois essa escala ele mostra que ela varia de 1 a 6, né? Sendo, depois a gente vai ver o que esses números significam. Em 1856, o astrônomo inglês Norman Robert Pogson apresentou uma fórmula matemática que ajustava a escala de magnitude de Parco, a resposta logarítmica do olho humano. Então, ele fez um ajuste nessa escala de Parco que se relacionava diretamente com a percepção do olho humano em relação à magnitude e à luminosidade do, do brilho da estrela, né? Definindo magnitude aparente igual a menos 2,5 log, que seria a luminosidade dividido por 4 p vezes a distância ao quadrado. A partir da magnitude, do brilho, da luminosidade da estrela, a gente tem algumas formas de determinar as distâncias entre as estrelas ou até onde elas se encontram, né? Podemos usar a diferença de magnitude aparente, que pode ser observada, e a magnitude absoluta, que pode ser obtida conhecendo a luminosidade da estrela. Para obter a distância das estrelas, para obter a distância das estrelas. Por essa razão, a diferença de magnitude aparente pela magnitude absoluta é conhecido como o módulo da distância, que é representado por essa equação. E no final, o cálculo da magnitude aparente pela magnitude absoluta vai ser 5 log vezes a distância dividido por 10, né? O 10 ele corresponde a uma distância de 10 parsecs. O método de estimativa de distâncias das estrelas pelo módulo de distância requer o conhecimento da magnitude absoluta da estrela, o que é desafiador de determinar devido à dependência do brilho intrínseco diretamente observável. Então, para se utilizar desse método, um dos grandes problemas é justamente a magnitude absoluta, que é complicado de se obter por causa do brilho intrínseco que ele não é diretamente observável. Depois a gente vai ver que tem algumas coisas que dificultam essa observação por causa de outros corpos, outros objetos que estão pela galáxia. Por isso, são necessários outros métodos para calcular as distâncias estelares. E aí, um desses métodos é a paralaxe trigonométrica, que ela é a mudança aparente na posição do objeto devido ao movimento do observador. Para fazer essa medição, a gente escolhe uma posição e ela é feita em períodos. Geralmente é um período de 6 meses, né? Que é quando a Terra está em outra posição em relação ao Sol, né? A gente chama essa distância da Terra em relação ao Sol de unidade astronômica, que é aproximadamente de 150 milhões de quilômetros. Então, essa medição ela é feita em segundos de arco e requer a observação do objeto a partir de 2 pontos, em uma mesma linha de base para medir o ângulo de deslocamento da linha divisada. Em relação ainda à paralaxe trigonométrica, para os ângulos que são muito pequenos, a tangente ela é aproximadamente igual ao próprio ângulo. Se a paralaxe P, que a gente chama esse P, do ângulo formado em relação
a Terra e a estrela, né? A Terra e o Sol. Se ele for menor que 1, a tangente P, a gente pode deduzir que a distância vai ser uma unidade astronômica dividida por esse ângulo. Então, a paralaxe de 1, ela corresponde à distância de 206,265 unidades astronômicas, que seria 2,3 anos-luz ou 3,1 vezes 1.016 metros. E aqui está uma imagem que mostra exatamente como que acontece a paralaxe, né? A observação entre 6 meses, de onde a Terra está de um lado do Sol e 6 meses após ela está de outro lado do Sol, o ângulo P e a distância em relação à estrela. E aí nós temos outros métodos para determinação de distâncias além da nossa galáxia, né? Para determinar essas distâncias além da nossa galáxia, a gente usa outros métodos como a paralaxe espectroscópica ou diagrama cor-magnitude. O diagrama cor-magnitude, ela é uma representação gráfica que relaciona o brilho aparente de uma estrela, né, a magnitude aparente, que é aquilo que a gente vê, que consegue captar, com a cor. Ou seja, a diferença de brilho entre diferentes bandas espectrais, como o azul e o vermelho, geralmente o eixo das abscissas representa a cor da estrela, enquanto o eixo das ordenadas ele representa a magnitude absoluta ou intrínseca. Então, a dificuldade que tinha de obter a magnitude absoluta por causa do brilho intrínseco da estrela, nesse diagrama de cor-magnitude, ele já consegue resolver boa parte, né? Porque através dele a gente consegue entender direito a magnitude absoluta da estrela. E a paralaxe espectroscópica, os astrônomos analisam o espectro eletromagnético da estrela, a luz emitida ou absorvida por ela em diferentes comprimentos de onda, e a partir dessa análise é possível determinar características importantes, como temperatura superficial, a composição química e o tipo espectral da estrela. Ou seja, a partir desse método de determinação de distâncias, a gente, além de conseguir determinar a distância, a gente consegue determinar outras coisas também, como a temperatura, a composição química e o tipo espectral da estrela. Comparando essa magnitude absoluta com a magnitude aparente observada na Terra, é possível calcular a distância da estrela. E aqui a gente vai ver um pouco sobre a classificação das estrelas, entender que elas não são todas iguais. Nós temos os espectros estelares, que para obter esses espectros, a gente precisa de uma ferramenta chamada espectrógrafo, que ele é acoplado na lente do telescópio, né? E ele faz um papel parecido com o prisma. Ele vai dividir a luz branca, né? E a partir dessa divisão, ele cria um espectro contínuo e, dependendo da fonte e da técnica utilizada, esse espectro revela informações valiosas sobre a composição química, temperatura e outras características da estrela, bem parecido com a paralaxe espectrômica. E falando sobre os tipos de estrela, nós vamos ver que a maneira de categorizar as estrelas é com base nas suas características físicas, como temperatura e composição química da sua atmosfera. Então, a classificação das estrelas, ela segue uma linha de letras do alfabeto, que vai O, B, A, F, G, K e M. Com cada uma delas tendo um tipo de estrela e dentro dessas classificações a gente tem outras subclassificações. Algumas delas, por exemplo, a O são estrelas mais quentes com temperaturas superficiais muito altas.
A do tipo B são estrelas quentes, mas ligeiramente mais frias que as do tipo O. A do tipo A, estrelas quentes, porém mais frias do que a do tipo B. Do tipo F, estrelas com temperaturas intermediárias. Do tipo G, estrelas como o Sol, o nosso Sol, né? Que exibem linhas de absorção de hidrogênio e metais e são frequentemente utilizadas como referência para comparação com outras estrelas. Do tipo K, são estrelas mais frias que o Sol, e do tipo M, estrelas mais frias e menos luminosas. Ou seja, essa classificação ela está relacionada, claro, à composição química das estrelas mais diretamente com a temperatura, o grau de temperatura das estrelas. E aqui está uma comparação, assim, como eu tinha dito, cada estrela, além dela ter a sua classificação, dentro de cada classificação ela tem um subnível, né? Por exemplo, do F vai do 0 até o 9, né? E assim em diante. E comparando as diversas categorias das estrelas, aqui a gente vai ter alguns tipos de categorias de estrelas, por exemplo, as de sequência principal, que são que estão queimando hidrogênio em seus núcleos para produzir energia, né? Estrelas gigantes e supergigantes. Estas são estrelas que já passaram pela fase de sequência principal e estão em estágios avançados da sua evolução. As anãs brancas, elas são estrelas pequenas e densas que são o estágio final da evolução para a maioria das estrelas, incluindo o Sol. Então, no estágio mais avançado, o Sol poderá se tornar uma anã branca. Estrelas binárias são sistemas estelares compostos por duas estrelas que orbitam um centro comum de gravidade. Estrelas variáveis são estrelas cujo brilho varia ao longo do tempo. E aí a gente vai ver um tipo de estrela relacionada a essa categoria, que são as cefeidas, né, cujo brilho dela varia com o tempo. Estrelas de nêutrons e buracos negros são estrelas extremamente compactas e densas que resultam do colapso gravitacional de estrelas massivas no final de suas vidas. Aqui vai ter um gráfico que provavelmente a gente vai voltar nele depois, que relaciona a temperatura das estrelas com a magnitude e a classificação delas lá em cima. Então a gente pode ver, por exemplo, o Sol, ele se encaixa na sequência principal, né? E acima dele tá gigantes vermelhos e supergigantes, e abaixo do Sol estão as anãs brancas. E aqui a gente vai falar sobre o tamanho das estrelas. Para a gente diferenciar o tamanho de estrelas de mesmo tipo, a gente recorre ao estudo de linhas espectrais. A atmosfera de uma estrela gigante tem densidade menor que a de uma estrela anã, que por sua vez tem a atmosfera bem menos densa que a de uma anã branca. Como linhas espectrais são muito sensíveis à densidade das fotosferas, podemos usar as linhas espectrais para identificar a fase evolutiva da estrela. Ou seja, através da captação das linhas espectrais, a gente consegue captar a fase evolutiva da estrela, né? Se ela é uma gigante vermelha, se ela é uma anã branca, né? Assim a gente consegue estabelecer se ela é uma estrela jovem ou uma estrela em estado mais avançado. Como a densidade da estrela também se relaciona com a sua luminosidade, estabeleceu-se um esquema de identificação para os diferentes tipos de estrela, chamando de classe de luminosidade. Nesse esquema, a classe 1A e 1B se referem respectivamente a supergigantes brilhantes e a supergigantes. A classe 2 e 3 são respectivamente das brilhantes gigantes, e a classe 4 e 5 refere-se respectivamente às estrelas subgigantes e às estrelas
da sequência principal e anãs, né? Nessa imagem a gente pode ver variações de tamanho de estrelas, né? De estrelas muito maiores que o nosso Sol. A evolução das estrelas, nascimento e onde são formadas as estrelas. Mesmo para uma estrela ser jovem, está passando por processos de intensa atividade e constantes modificações, instabilidades. Nessa fase, ela passa por variações de temperatura, massa e diâmetro. Quando chega à fase de sequência principal, ainda relativamente jovem, a fusão de hidrogênio no seu interior iniciou-se recentemente. Na maioria dos casos, essa é uma fase duradoura e de relativa estabilidade. Para o Sol, por exemplo, o tempo total de permanência na sequência principal é de cerca de 11 bilhões de anos, né? Perto de 4,6 de anos já se passaram. Nesse período, ele terá relativa estabilidade, liberará energia pela fusão do hidrogênio em seu interior. E aqui tem algumas imagens, por exemplo, da galáxia, que depois a gente vai ver como que ela é distribuída. E aqui uma imagem dos pilares da criação, a produção de energia e dos elementos químicos. Como a gente sabe, a estrela, a energia dela, todo o calor, ele provém da energia de fusão nuclear, né? E a origem dessa energia termonuclear é o seguinte: os núcleos dos átomos leves se combinam para formar núcleos mais pesados, liberando uma quantidade enorme de energia. No caso do Sol, por exemplo, o hidrogênio se funde para formar o hélio, liberando energia na forma de luz e calor. Esse processo é mantido pela enorme pressão e temperatura do núcleo estelar. A energia termonuclear é essencial para a existência e funcionamento das estrelas, incluindo o nosso próprio Sol. O problema dessa energia é que ela tem que fazer com que os núcleos atômicos eles se aproximem muito. E como os núcleos têm carga positiva, é complicado aproximar essas partículas de mesma carga. Mas como a estrela ela é muito quente, ela tem uma temperatura muito grande, acaba que esse processo é facilitado por causa da temperatura, né? Uma fase de estabilidade. A sequência principal é quando a estrela encontra estabilidade, ou seja, depois dela passar por esses processos de, da queima dos elementos e que ela se estabiliza, que ela se forma como estrela, ela alcança a estabilidade, né? E aqui nessa imagem representa o interior da estrela, que mostra a camada é, fundindo hidrogênio, camadas de hidrogênio e o núcleo de hélio. A origem dos elementos químicos. Eles têm a sua origem na nucleossíntese estelar, que ocorre em duas etapas principais: a nucleossíntese primordial e a estelar. A primordial ela ocorre logo após o Big Bang. Os elementos mais leves, como hidrogênio e hélio, foram formados a partir dela, né? Ou seja, essa nucleossíntese primordial, ela surge a partir do momento de expansão do universo, onde ocorre o Big Bang, e logo após, já na nucleossíntese estelar, surgem os elementos mais pesados, através de reações nucleares, como a fusão nuclear, durante suas vidas e também em explosões estelares, como supernovas. Dessa forma, todos os elementos químicos, desde o hidrogênio até os elementos mais pesados, como urânio e ouro, são produzidos no interior das estrelas ao longo de sua evolução e durante eventos cataclísmicos, como supernovas. Há também a nucleossíntese estelar, onde os raios cósmicos interagem com gás para produzir elementos leves. Tem aqui o lítio e outros também. E agora a estrela, quando ela chega
na sua fase final de vida, né? O fim da vida de uma estrela semelhante ao Sol é caracterizado por várias etapas. E aqui nessa imagem a gente tem como seria o ciclo de vida de uma estrela semelhante ao Sol, né? Que ela passa pelo seu estágio até se tornar um gigante vermelha e acabar como uma anã branca. Primeiro, após se esgotar o hidrogênio em seu núcleo, a estrela incha e se torna uma gigante vermelha, expandindo-se e engolindo os planetas mais próximos. Em seguida, ela perde suas camadas externas, formando uma nebulosa planetária, enquanto o núcleo restante contrai-se para formar uma anã branca. Uma estrela extremamente densa e quente, mas sem reações nucleares significativas. Ao longo de bilhões de anos, a anã branca esfria gradualmente até se tornar uma anã negra, sem emitir mais luz ou calor. Este é essencialmente o fim de vida de uma estrela, semelhante ao Sol, de um gigante vermelho para uma anã branca até uma anã negra, com cada fase marcando um estágio diferente na evolução estelar. A gente falou sobre estrelas, o fim da vida de estrelas semelhantes ao Sol, e aqui a gente vai falar sobre o fim da vida de estrelas massivas, né? Que ele é muito mais dramático do que de estrelas como o Sol. Após esgotar o seu hidrogênio no núcleo, uma estrela massiva passa por várias fases rápidas de fusão nuclear, formando elementos mais pesados, até chegar ao ferro. Quando o núcleo de ferro se torna grande demais, ele colapsa sobre sua própria gravidade, desencadeando uma supernova, uma explosão estelar incrivelmente poderosa que dispersa elementos pesados no espaço. O núcleo remanescente pode se tornar uma estrela de nêutrons extremamente densa, ou se for ainda mais massivo, um buraco negro, onde a gravidade é tão intensa que nem a luz pode escapar. Essa é a sequência final para muitas estrelas massivas. Uma supernova seguida pela formação de uma estrela de nêutrons ou buracos negros. E aqui nessa imagem a gente tem a nebulosa do Caranguejo, que é o que restou da explosão de uma supernova que foi observada a olho nu em 1954. Ela é formada por material ejetado das camadas da estrela massiva no fim da sua vida.